A Bíblia vai além da sua natureza de livro histórico-religioso, revelando-se uma fonte de ensinamento sobre bens e recursos. Quando exploramos as suas passagens, descobrimos em seu interior ensinamentos que nos ensinam a ter cuidado com gastos excessivos e desnecessários e também a cultivar uma mentalidade mais responsável. Aquele que tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. A sabedoria encontrada na Bíblia, ela se entrelaça com as práticas modernas de gestão financeira, bens e recursos. E ao incorporar tais ensinamentos na nossa vida financeira diária, podemos visar o bem da comunidade e também da nossa família e de nós mesmos. Conheça os princípios universais que o ajudarão a aplicar de forma simples grandes ensinamentos que têm sido nos ensinados há milênios. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos junto conhecer um pouco mais sobre a lei que gere a mentalidade de toda a humanidade e que muitos deles estão contidos na Bíblia. Você sabia que na Bíblia contém ensinamentos sobre a sabedoria financeira e administração responsável dos recursos? Há na Bíblia aproximadamente 500 partes que mencionam a oração e um pouco menos que falam sobre a fé. Porém, pode ser surpreendente descobrir que existem mais de 2.000 partes que tratam de dinheiro e posses. É um número significativo, não é? É incrível notar como Jesus abordou questões relacionadas ao dinheiro em seus ensinamentos, além de falar sobre assuntos como o céu e o inferno. Na Bíblia encontramos 16 parábolas que tratam especificamente de como administrar bens e recursos. Isso nos leva a pensar sobre a importância das escrituras sagradas em nossas vidas financeiras também. Se você já teve dúvidas sobre isso, talvez seja a hora de reconsiderar. A Bíblia vai além de apenas ser um livro histórico e religioso, pois contém valiosos ensinamentos sobre como administrar sabiamente os recursos financeiros. Já imaginou o quão enriquecedor seria aplicar esses conselhos em sua vida diária? Agora imagine a liberdade de estar livre das dívidas e começar a usar o seu dinheiro de forma mais tranquila. Na verdade, os segredos do sucesso financeiro e a chave para se libertar das preocupações econômicas sempre estiveram ao seu alcance, aguardando para serem descobertos. Você não precisa mais ignorar os ensinamentos ou deixá-los esquecidos em algum canto, empoeirando aí na sua casa. Que tal aproveitar esses conhecimentos e aplicá-los em sua vida para alcançar a verdadeira prosperidade financeira que Deus tem para você? A vida abundante que Cristo nos prometeu já está ao nosso alcance e podemos experimentá-los aqui e agora. No entanto, isso só acontecerá quando reconhecermos Cristo como o centro da nossa mente e do nosso coração. A imaginação é uma ferramenta poderosa que nos redime e, através dela, podemos entender o verdadeiro propósito do dinheiro, que muitas vezes é diferente da percepção comum que as pessoas têm. A verdade sobre as finanças pode ser extraída das Escrituras. A Bíblia também nos revela uma conexão íntima entre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a sua gestão financeira, desafiando mitos, meias-verdades e conceitos distorcidos. Concorda-se que o dinheiro pode ser um indicador preciso do caráter verdadeiro de uma pessoa. Dependendo de como lidamos com ele, o dinheiro pode se tornar uma bênção ou uma maldição em nossas vidas. Portanto, é importante refletir sobre a direção em que nossas decisões financeiras estão nos levando. Afinal, estamos a caminho do sucesso ou do fracasso?
Embora a Bíblia afirme que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, essa afirmação não implica que o dinheiro em si seja totalmente ruim, como geralmente se acredita por aí. O texto sagrado, com sutileza e sabedoria, destaca que é o amor ao dinheiro, essa paixão desenfreada e consumidora, que é a verdadeira origem de uma série de males. Mas o que realmente isso significa? O que a Bíblia quer nos ensinar com essas palavras? Por exemplo, em Mateus 6,24, somos orientados de maneira perspicaz que não devemos servir a 2 senhores simultaneamente. Seria possível nutrir um profundo amor a ambos sem desprezar nenhum deles? Conseguiríamos servir a Deus e ao dinheiro com a mesma devoção? Em Timóteo 6,10, somos alertados de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. É a ganância e a busca excessiva por riquezas que tem levado muitas pessoas a desviarem-se da fé, levando-as a caminhos de amargura. É uma reflexão interessante. O que nos leva a desejar mais dinheiro e a imaginar uma vida luxuosa e cheia de riquezas? Até mesmo o apóstolo Paulo, em suas cartas a Timóteo, enfatiza uma interpretação mais precisa sobre a questão do dinheiro. Ele nos faz entender que o dinheiro em si não é o vilão dessa história, mas sim a ganância e o amor excessivo por ele. São esses sentimentos humanos e paixões desmedidas que trazem consigo todos os problemas e desabores. Já é sabido que quando nos esforçamos para acumular riquezas a qualquer custo em busca de fama, poder ou prazeres desenfreados, acabamos causando danos aos outros e satisfazendo apenas desejos egoístas. Já pensou na consequência de suas ações na busca do dinheiro? Será que os problemas financeiros que você enfrenta estão relacionados ao que foi dito acima? A Bíblia apresenta 2 grandes princípios sobre dinheiros e bens materiais. Primeiramente, aprendemos que Deus é o proprietário de tudo no mundo e de tudo que há nele. Em segundo lugar, somos alertados sobre o perigo de esquecermos de Deus nas posses que adquirimos, pois tudo o que recebemos vem dele. Devemos sempre lembrar de Jeová, nosso Deus, pois é Ele quem nos dá o poder de obter as riquezas. Sem Ele, nada do que temos hoje seria possível. Já em Romanos 13:8, somos instruídos a não dever nada a ninguém, porque quando contraímos dívidas, perdemos a nossa liberdade e também o direito de prosperar. Aquele que toma emprestado torna-se servo do credor, conforme mencionado em Provérbios 22:7. Esses princípios bíblicos sobre o dinheiro também destacam 2 aspectos bem importantes: a elaboração de um orçamento e a diversificação dos nossos investimentos. Em Lucas 14:28, somos incentivados a calcular os custos antes de iniciar um projeto e garantir que tenhamos dinheiro suficiente para concluí-lo. Você já fez um planejamento financeiro e economizou para cobrir as suas necessidades financeiras? Veja em Eclesiastes 11:2. Somos encorajados a diversificar os nossos investimentos, uma estratégia que nos protege de possíveis desastres financeiros. Qualquer investimento pode ser vulnerável, assim como uma praga que destrói colheitas ou uma queda no mercado de ações. E então, você já considerou diversificar os seus investimentos para reduzir os riscos financeiros? A Bíblia nos lembra que não é errado ser rico, desde que não vivamos obcecado pelo dinheiro. Da mesma forma, nos mostra que não é errado ser pobre e que a humanidade está destinada a viver uma vida plena e feliz. Já refletiu sobre isso? É importante sentir-se bem em relação ao dinheiro para atrair mais para você. Compreensivelmente, quando as pessoas não têm dinheiro suficiente, não se sentem bem com isso porque não têm o suficiente. No entanto, esses sentimentos negativos em relação ao dinheiro podem
impedir que o dinheiro chegue até você. É compreensível que você esteja expressando afirmações positivas em relação ao dinheiro e praticando a gratidão pelo que já possui. É importante interromper o ciclo de pensamentos negativos sobre o dinheiro e começar a cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Dizer e sentir que você tem mais do que o suficiente, que a abundância de dinheiro já está a caminho e que você é um imã para o dinheiro são maneiras de atrair mais prosperidade para a sua vida. Lembre-se de expressar gratidão diariamente. Obrigado, obrigado, obrigado. A Bíblia é realmente uma obra-prima e um marco monumental na história da literatura da fé. Seus vastos pergaminhos foram reverenciados, estudados e apreciados por milhões de mentes curiosas ao longo das eras, em diferentes línguas e espalhadas por todo o mundo. É impressionante como esse único livro conseguiu unir tantas pessoas em uma compreensão de fé comum. Um aspecto fascinante e quase mágico dessa obra-prima é sua incrível capacidade de guiar as pessoas para o caminho do sucesso econômico. Quantos de vocês já ouviram a história de pessoas que, seguindo os princípios bíblicos, alcançaram a prosperidade e testemunharam o desdobramento de um futuro cheio de possibilidades e bênçãos? Quantas histórias de sucesso você conhece que são fruto da semente da fé plantada na Bíblia? Cada um de nós está em uma jornada única na vida, enfrentando obstáculos que parecem insuperáveis. No entanto, não importa quão assustador sejam os desafios, devemos ter a certeza de que Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Já se perguntou qual poderia ser o seu propósito divino? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, devemos lembrar que há um propósito maior em jogo. Ao manter nossa fé, estamos construindo a ponte para a realização dos nossos sonhos e objetivos. Você consegue sentir a euforia da realização ao alcançar as suas metas? Consegue visualizar seus sonhos se tornando realidade? Se sim, seus desejos não vão apenas acontecer, eles já estão acontecendo. Esta mensagem chega até você no momento mais oportuno, quando você está no limiar da prosperidade. E não permita que as circunstâncias atuais o desencorajem. E se a força parecer faltar, lembre-se que Deus está com você em cada passo dessa jornada. Você pode confiar que a sua graça o guiará em direção ao futuro cheio de bênçãos e alegria. E se você foi criado acreditando que ser rico significa não ser espiritualizado, não ter fé, eu recomendo fortemente que você leia seriamente o livro Os Milionários da Bíblia, de Catherine Ponder. Nesses ótimos livros, você descobrirá que Abraão, Isaac, José, Jacó, Moisés e Jesus não eram apenas mestres da prosperidade, mas também eram milionários com estilos de vida muito mais opulentos do que muitos milionários que hoje poderiam conceber. Em resumo, entenda que você é herdeiro do reino e a prosperidade é o seu direito de nascença em todas as áreas da sua vida. Mais do que você pode imaginar. Você merece todas as coisas boas que deseja e o universo lhe concederá todas as coisas boas que você deseja. Mas você precisa trazer isso para a sua vida agora. Você conhece o segredo e durante toda a sua vida você segurou essa chave nas suas mãos. Portanto, não importa o quão sombrio o panorama possa parecer. Mantenha a chama viva da fé no seu coração. Concentre-se nos planos divinos. Acredite que, com fé e persistência, você alcançará a prosperidade e a realização que tanto anseia. Permita que sua vida seja preenchida com esperança, alegria e graça divina, enquanto você caminha em direção ao seu futuro brilhante. E lembre-se de que não importa se os pensamentos seus são negativos ou positivos, o universo
universo sempre lhe dará aquilo que você está transmitindo para ele. Espero, sinceramente, que você saia daqui com o pensamento positivo. O universo está sempre dizendo sim para você e Deus está movendo o mundo e tudo mais para fazer acontecer, para que você tenha uma vida em abundância. Então, se você acredita e aceita isso em sua vida, por favor, diga nos comentários: eu acredito, eu tenho uma mente milionária, eu aceito. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber vídeos novos e continue tendo toda a sorte e a prosperidade do mundo. Deixe seu like e até a próxima.